Agora, as notícias da capital federal. Brasília. Chamando. Congresso derruba veto de Bolsonaro e facilita a entrada de mais idosos e deficientes no BPC, benefício mensal de um salário mínimo. Brasil já conta 52 casos de coronavírus. Aqui em Brasília, aulas e eventos públicos são suspensos. Manifestações de apoio a Bolsonaro vão acontecer domingo, apesar do coronavírus, afirma a deputada Soraya Manato. Boa tarde, Álvaro Regal e amigos da Cultura FM de Castelo. O presidente Jair Bolsonaro voltou ontem dos Estados Unidos. Discursando para investidores americanos em Miami, o presidente exaltou as relações entre os dois países. Falou do peso do cargo que ocupa e das reformas que falta fazer. Confesso que, apesar da boa vontade, das boas intenções, dos bons propósitos, não é fácil, não está sendo fácil. Jamais passou pela minha cabeça abandonar, desistir. Mas de vez em quando me pergunto, o que eu estou fazendo no meio desse vendaval? Alguém tinha que estar na frente desse navio, e nada como o capitão. Por coincidência, o capitão do Exército está à frente do destino do Brasil. Vencemos um grande desafio, que foi a reforma da Previdência. Ela é amarga, sim, para parte da população, mas o remédio era esse. Temos agora 2 desafios pela frente. Uma reforma tributária. Uma outra reforma tem a ver com o servidor público. Nós não queremos demitir nenhum funcionário, nem quebrar a estabilidade de nenhum funcionário. Queremos uma legislação daqui para frente. E tenho certeza que conseguiremos vencer esse último obstáculo para o bem do nosso Brasil. Ao assumirmos e colocarmos em prática aquilo que falamos durante a campanha eleitoral, bem como o que estamos fazendo no momento, com a ajuda do parlamento brasileiro, restabeleceremos de vez a confiança do Brasil junto ao mundo. E é muito bom viver em liberdade. Costumo dizer que existe um bem maior do que a vida, que é a liberdade. Porque sem liberdade não há vida. E os Estados Unidos é um exemplo de democracia e liberdade para o mundo, que cada vez mais nós queremos nos aproximar. Nesse último sábado tive a honra de, pela 4ª vez, encontrar-se com o senhor presidente Donald Trump. Confesso que tenho grande simpatia e respeito por ele. Os nossos países são quase que irmãos. Meus amigos, meus irmãos, muitíssimo obrigado pela oportunidade, pelo carinho, pela consideração e pela confiança. América grande, Brasil grande. Congresso derruba veto de Bolsonaro e facilita o acesso de deficientes e idosos pobres no BPC. Em sessão conjunta, deputados e senadores derrubaram veto do presidente Jair Bolsonaro a um projeto de lei que eleva o limite de renda para a concessão do benefício de prestação continuada. Esse benefício é pago a idosos e pessoas com deficiência. A renda máxima para obter o BPC passa de R$ 261 para R$ 522. Dobrou, portanto. Com a mudança, terão direito ao benefício idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. O BPC, no valor de um salário mínimo, é pago mensalmente a idosos ou pessoas com deficiência que não têm meios próprios de se sustentar e nem têm auxílio da família. A rejeição do veto terá forte impacto financeiro para o governo, uma vez que mais pessoas vão passar a ter direito ao benefício. O efeito nas contas públicas será de cerca de 20 bilhões por ano. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a derrubada do veto. O impacto é grande, né, num momento difícil, num momento que a economia brasileira já começa a dar sinais de que não vai crescer aquilo que estava projetado no início do ano, num dia da decisão do OMC de decretar pandemia, com as bolsas caindo muito, né, com um nervosismo muito grande dos atores econômicos. Eu acho que
foi uma sinalização, do meu ponto de vista, equivocada. É claro que todos querem melhorar o valor do BPC, do Bolsa Família, melhorar os investimentos, os investimentos sociais no Brasil. Agora, o orçamento é um orçamento só. A pandemia de coronavírus, como assim foi declarada pela Organização Mundial de Saúde, já atinge a 124 mil pessoas em todo o mundo e causou até agora 4.600 mortes. O Brasil tem 52 casos confirmados do coronavírus. São Paulo é o estado com mais casos, são 30. Na sequência, aparecem Rio de Janeiro com 13. Depois, Bahia, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, esses com 2 casos cada. E Alagoas, Minas e Espírito Santo, cada um com 1 caso de Covid-19. São monitorados 907 casos suspeitos. Com o avanço do surto de coronavírus, aqui em Brasília, o governo distrital decidiu suspender, ao menos por 5 dias, todas as aulas e atividades em escolas e universidades públicas e particulares. Também foram suspensos eventos públicos com mais de 100 pessoas. Os bares e restaurantes aqui da capital também passam a ser obrigados a dispor as mesas a uma distância mínima de 2 metros. Apesar do cancelamento de aulas e eventos públicos em alguns estados, ainda não há uma determinação do Ministério da Saúde para a suspensão de aulas. O ministro da Saúde, Luiz Mandetta, manifestou preocupação com eventos que reúnem grande público, mas ainda não pensa em impor restrições. As manifestações marcadas para domingo em apoio ao presidente Jair Bolsonaro vão acontecer apesar da ameaça do coronavírus, declarou a deputada do PSL, Soraya Manato. Eu conversei com ela ontem. Boa tarde, deputada Soraya Manato. Boa tarde, Gambarini. Boa tarde, amigos, ouvintes da Rádio Cultura FM de Castelo. Boa tarde, meu amigo Dr. César Nemer. E parabéns pelo seu aniversário, tão carinhosamente registrado e comemorado aqui na Câmara. Pois é, muito obrigada. Eu falei que eu não estou ficando mais velha, não, mais experiente. E as manifestações programadas para domingo, deputada Soraya Manato, estão de pé? As manifestações do próximo domingo continuam de pé. Nós estamos trabalhando para que o máximo de pessoas possíveis possam irem às ruas para que mostrar ao próprio Congresso que a população não dorme mais. A população acordou para todos os problemas e eu acho interessante que agora todos estão se inteirando dos problemas do Brasil, né? Através do rádio, da televisão, dos jornais, da imprensa escrita, da imprensa falada. Isso é muito importante. A conscientização da população para os problemas do Brasil e para soluções que a gente possa galgar. Doutora Soraya, pelo mundo afora, eventos públicos estão sendo cancelados para evitar a propagação do coronavírus. As nossas próprias autoridades estão desaconselhando grandes concentrações, agrupamentos de pessoas em função do coronavírus. A senhora que é médica não vê risco de propagação, de favorecer o contágio pelo coronavírus nessas concentrações, aglomerações de milhares de pessoas? Com certeza. As aglomerações, você corre risco maior nas aglomerações de contrair o vírus, né? Pela própria proximidade que você tem com a pessoa que está ao seu lado. De um espirro, a pessoa te tocar com a mão contaminada e tudo mais. A vantagem desse evento é que ele vai ser em lugar aberto em todo o país. É a única vantagem. Mas não deixa de ser uma aglomeração. E nas aglomerações realmente o risco fica maior. Mas tem um risco, sim, pequeno de contaminação, tem por causa da aglomeração, da proximidade das pessoas, né? Então, isso daí tem esse risco, sim. Obrigado, deputada Soraya Manato. E, novamente, parabéns pelo seu aniversário. Obrigada, amigo Gambarini. Obrigada pela sua amizade, obrigada pela sua mensagem de carinho, obrigada a todos os ouvintes da Rádio Cultura FM de Castelo e ao meu amigo César Nemer.
De Brasília, José Carlos Gambarini. De segunda a sexta, neste horário, com exclusividade para a Cultura FM de Castelo. A líder de audiência em todo o sul do Espírito Santo.